Olá, sejam todos bem-vindos à Oficina Conexão. Eu sou a Sunshine Santos, fotógrafa maranhense, com formação pelo Instituto Federal do Maranhão, em iniciação contínua em fotografia e direção de fotografia pela Escola de Cinema do Maranhão. Atualmente eu curso Entreolhasse, que é um curso de fotografia direcionado a mulheres negras, idealizado pela Dani Souza, que é mestranda em artes visuais pela USP. A proposta da oficina é fazer uma reflexão sobre o processo de conexão entre o fotógrafo e o fotografado. Para tanto, eu vou apresentar o meu primeiro trabalho fotográfico e um trabalho atual, e vou fazer um paralelo de análise entre eles. A fotografia tem várias vertentes. Quando a gente inicia um trabalho fotográfico, a gente acaba ficando muito inseguro diante de tantas possibilidades. Então a gente não sabe aonde se encaixar, visto que os nichos são diversos. E essa oficina eu venho apresentar um pouco da minha transição entre a fotografia comercial, a fotografia social, para a fotografia autoral, para uma fotografia tida mais como uma fotografia artística, porque eu iniciei na fotografia fotografando show, né, fazendo eventos. Depois eu também trabalhei muito com fotografia de casamento, 15 anos, ensaios infantis, festas infantis. E só em 2014 que eu realizei o meu primeiro trabalho de um cunho mais autoral, embora seja um trabalho realizado de uma maneira coletiva. Eu estava num processo de me perceber enquanto mulher negra. Eu passei por um processo de muita anulação, eu não cresci com referências e com representatividades negras. Por muito tempo na minha vida eu acreditei na democracia racial, era algo que não me atravessava, né? Eu passei por um processo de embranquecimento muito forte. Eu alisei meu cabelo desde os 12 anos de idade. Eu nem sabia a textura do meu cabelo, eu não compreendia nada. E aí essas interrogações e esses questionamentos me fez desejar fazer um trabalho a respeito da estética negra, né? E aí eu compartilhei com alguns amigos que eram regressos também do curso de fotografia do Instituto Federal, e a gente resolveu desenvolver esse trabalho. E a gente iniciou fazendo pesquisas, né, bibliográficas, começou a ler um pouco sobre o que já tinha sido escrito sobre a estética negra, e nessa busca a gente encontrou aqui em São Luís um grupo de jovens chamado Negritude Diferenciada, onde eles trabalhavam esse empoderamento através da estética. Eles se reuniam com frequência para trocar experiência, para dividir também problemáticas. As problemáticas elas estavam muito direcionadas ao mercado de trabalho, né, que tinha esse exercício contínuo de repressão, né, à estética negra. E aí a gente começou a ter essa conexão mais direta, frequentar as reuniões e conversar com cada um de maneira coletiva, de maneira individual. A gente também teve acesso a um salão, né, de estética negra, e a gente também passou pelo processo de visitas assim frequentes, de compreender o processo de trançamento, que é para além do processo estético, né, é um processo ancestral de troca, de conexão. E aí a gente já realizou essa exposição de maneira itinerante por 2 anos consecutivos. O primeiro ano, em 2014, a gente trabalhou os traços da nossa história
com o grupo Negritude Diferenciada, e a gente teve abertura no desfile da consciência negra, realizado pelo Instituto Pedra Rara. Depois a gente teve a exposição em 2 shoppings aqui da região. E no ano seguinte a gente fez esse trabalho com crianças, e a gente teve uma exposição numa casa de cultura aqui do Maranhão, e também na Universidade Federal do Maranhão, no primeiro simpósio interdisciplinar da consciência negra. Então é um trabalho assim que foi bem significativo, foi um divisor de águas assim. Acho que para todos os fotógrafos. Essa aqui é uma foto dos componentes do coletivo, tá faltando só o Arthur, mas o coletivo era formado pelo fotógrafo Jerry Quadros, Adriano Santos, por mim, pela Poliana Soeiro e pela Daniele Soares. E esse foi um projeto assim, que foi divisor de águas. E nesse processo eu já estava com meu cabelo trançado, eu já estava pelo processo de transição. Depois a Poliana também entrou no processo de transição, e a Dani. A gente sempre fala que a gente precisa refazer essas fotos, porque a gente é uma outra pessoa a partir da construção desse ensaio. E aí, como vocês conseguem perceber, é um grupo também interracial, né? Porque a gente compreende que o conceito de lugar de fala não embora na época não tinha essa discussão, né, mais aprofundada, mas a gente já tinha essa compreensão de que é necessário se pensar o lugar social, né, e não um lugar de exclusividade de fala, né. A Grada Quilombo, ela ressalta que o racismo é um problema da branquitude, então precisa ser pensado principalmente pela branquitude, compreendendo o seu lugar de privilégio, né? E eu acredito que esse trabalho também foi um trabalho que fez com que os fotógrafos não negros se pensassem muito, né, enquanto sujeitos hegemônicos. E esse trabalho a gente tem ele como trabalho de fato divisor de águas assim na nossa trajetória, embora hoje a gente não trabalhe mais de maneira coletiva, né? Cada um está desenvolvendo o seu trabalho dentro das suas travessias individuais, né? Mas todos os fotógrafos, eles mantêm fazendo um trabalho muito político, muito posicionado. E eu acho que esse trabalho assim foi um disparador nesse processo. Essa é uma das minhas fotos que foram expostas, e eu coloquei ela porque foi uma foto assim, que eu refiz várias vezes, porque eu errei muito para fazer essa foto, né? Porque eu estourei muito a foto. Na época eu tinha saído no curso de iniciação em fotografia, né? Então a gente não tinha estudado de uma maneira muito específica iluminação, e principalmente a iluminação da pele negra. Então foi uma foto que eu errei muito, muito mesmo, e eu coloco aqui porque eu vou apresentar para vocês alguns dos erros assim, que foram cometidos nesse processo, né? Porque foi um processo inicial. Então eu tive muita dificuldade de fazer essa exposição, mas aí eu acabei realizando essa imagem. E aqui tem também parte do grupo, né? A gente tem algumas pessoas que são referência, né, na luta étnica racial do Maranhão. Esse aqui é parte do grupo Negritude Diferenciada. E eu sou muito grata, assim,
pelo recebimento da proposta desse alinhamento, né? Porque foi um trabalho que não teve nenhum tipo de patrocínio financeiro, né? A gente teve que pagar as impressões, que custear todos os custos, né, da exposição, mas foi um trabalho que a gente foi abraçado, né? Que a gente foi recebido de uma maneira muito gratificante. Então eu sou muito grata à confiança que cada um dos jovens, pelo compartilhamento também, né, de algo tão íntimo. Então eu sou muito grata. A gente buscou uma conexão, embora eu acredite que as fotos em si, elas têm uma pegada um pouco mais de moda, né? Ela ainda tem uma marca da fotografia social, assim, eu acredito, assim, que tem uma certa plasticidade. E eu apresento essas fotos, assim, que foram fotos que, pra mim, são fotos que a sociedade de hoje não realizaria, né? São fotos que eu acredito ser bem problemáticas, assim. Mas na época eu não tinha essa percepção. São fotos que esteticamente elas estão bem ok. Mas eu não sei, na verdade eu sei, né? Por que eu utilizei esse cesto para compor as imagens? Porque eu acabei reproduzindo uma imagem que me era frequente. E hoje eu me incomodo com essa imagem, né? Porque acaba por reforçar essa ideia de uma mulher negra subserviente, né? Esse lugar de marginalidade, né? De subserviência, né? E aí na época eu achei que era interessante para a composição, que tinha ficado muito bonito esteticamente. Mas hoje eu compreendo que foi equivocado, né? Eu jamais teria feito essas imagens. Mas eu fiz questão de colocá-las para fazer essa provocação, né? De que a gente vai aprendendo com os nossos erros e que faz, se necessário, a gente descolonizar o nosso olhar de uma maneira frequente. Aqui foi uma das fotos das crianças. Eu também percebo que é uma foto que tem uma certa plasticidade, né, que não tem uma certa espontaneidade. Embora a gente tenha buscado essa conexão, eu acho que essa marca da fotografia social ainda está muito presente. Essa aqui são algumas fotos dos bastidores. Aqui a gente tem o Arthur. O Arthur, que é um dos fotógrafos também do coletivo, que não estava presente naquela foto inicial. E aqui as crianças, né? Que a gente teve essa troca assim, muito bonita. Era muito emocionante, assim, elas tocarem no meu cabelo, elas pedir pra mim fazer os tumbantes. Então foi uma troca assim muito bonita, assim. E aqui eu inicio com uma foto, né, de um processo que ele é mais atual, ele ainda não se materializou em exposição. E eu ainda não apresentei ele assim de uma maneira pública. Essa vai ser a primeira vez, né? Eu coloquei, assim, publiquei só algumas fotos dos bastidores, assim, dos processos. Mas é um trabalho que se chama A Caixa do Homem. É um trabalho que eu fiz para os meus filhos. Eu estava vindo da exposição Nega Sim Sua Não, onde eu trabalhava violências sofridas por mulheres negras, onde eu me deparei com as estatísticas e o feminicídio de uma maneira muito forte. E eu tinha pensado, né, como seria a dor de uma mãe ao ver o seu filho como
um assassino. E como que as nossas atitudes diárias poderiam contribuir, né? Porque eu acho que nenhuma mãe sonha e projeta isso para o seu filho, mas a gente naturaliza muitas violências, né? A Bell Hooks, quando ela dá o conceito de feminismo, ela diz que a gente está em busca de luta das opressões e do sexismo, e que esse sexismo às vezes é internalizado por mulheres. Então é necessário a gente questionar também o sexismo que nós internalizamos, porque mesmo no núcleo feminino pode e é reproduzido vários tipos de violência. Então eu quis pensar a masculinidade, né, nesse lugar materno. E para tanto eu fiz alguns formulários, algumas pesquisas assim com os homens do meu ciclo assim social. Eu fiz esse formulário de maneira anônima, e uma das questões que me provocaram bastante era o que você deixou de fazer por ser homem. E tinha coisas assim muito violentas, sabe? Tipo, eu deixei de dançar, eu deixei de fazer algum tipo de esporte ou de alguma expressão artística. Então isso é muito forte, né? Porque a gente consegue perceber o homem não só como aquele ser violento, né? Mas aquele homem que se violenta também. Aí nesse sentido eu convidei um amigo para tentar fazer esse processo, né, para me ajudar nesse processo de compreensão. O Maico Santos. E a gente assistiu um documentário e a gente teve uma troca. E foi muito bonito assim, esse processo. Uma das coisas que eu sempre gosto de ressaltar é que por várias vezes durante esse processo eu abaixei a câmera, eu chorei, eu ouvi. E isso é muito interessante, né? Porque nem tudo pode ser visto, nem tudo é para ser se mostrado. Então a gente, enquanto fotógrafo, a gente tem que construir esse posicionamento, né? De humanizar, compreender que estar atrás da câmera está num lugar de poder, né? Um lugar onde tu tá construindo narrativas, onde tu tá construindo representações, imaginários, né? E a gente não pode violentar as outras pessoas, a gente não pode violar, né, o espaço. A gente precisa compreender quando a gente precisa desligar a câmera. A gente tem vários fotógrafos documentaristas do Maranhão que tem um trabalho muito ético, muito significativo, né? Que eu acho que quem está iniciando deve conhecer, que é o Pablo Monteiro, o Ingrid Barros, a gente tem a Andressa Zurbano, a Ana Mendes também, que são pessoas que têm... o Pablo, por exemplo, trabalha mais questões de religiosidade de matriz africana, muito também o Bumba Meu Boi do Maranhão, né? Dentro da perspectiva religiosa. As meninas trabalham muito a questão da terra, né? A questão quilombola, a questão indígena, mas elas fazem isso de uma maneira muito ética. E eu admiro muito esse trabalho. Eu, por exemplo, não faço fotografia documental porque eu sou mãe acadêmica, eu estou sempre correndo, então eu acabo não tendo essa possibilidade de ter uma imersão, né, nessa temática. Então eu parto do lugar de ressignificação do meu lugar privado, mas dentro desse meu lugar privado eu também não posso exercer um lugar de opressão, sabe? Então eu também tenho que compreender quando eu devo parar de fotografar. E aqui foi um momento assim muito bonito, porque o Michael confiou muito assim no meu trabalho, se abriu de uma maneira muito, muito significativa. Eu sempre fico muito emocionada assim quando eu falo
desse trabalho, porque é um trabalho que não tem como ser remunerado, sabe? Porque eu nunca vou conseguir pagar a confiança que alguém tem, né, de falar de coisas tão íntimas, sabe? E a responsabilidade que é fazer desse lugar de escuta um lugar de fala, mas de uma fala respeitosa, sabe? Então isso é um processo que precisa ser feito com muito carinho, com muita atenção, porque a gente tá falando sobre o outro, a gente tá falando sobre a história de um outro e de um eu que é coletivo, né? Porque quando eu falo de Mike, eu tô falando sobre intersecções, né? Porque eu tô falando da realidade de um homem negro de periferia, né? Com travessias muito específicas, mas com travessias muito coletivas. Então eu sou muito grata, assim, por todas as pessoas que... Hoje eu tenho trabalhado muito autorretrato, mas eu sou muito grata pelas pessoas que confiaram no meu trabalho, assim. E eu tentei fazer isso da maneira mais adequada, assim, possível. Porque a gente não tem o direito de olhar para o outro de uma maneira exótica, sabe? De classificação. É muito violento, assim, quando a gente quando a gente presencia ou quando a gente visualiza a imagem dos fotógrafos sendo tão invasivos, sabe? Utilizando da vulnerabilidade de alguém para produzir imagens. A gente vê, por exemplo, em festas assim, de cunho religioso, de matriz africana, né? Pessoas que não têm nenhuma vivência, sabe? Que passam o ano todo sem ter nenhum tipo de relação com aquela comunidade, com aquelas pessoas, e eles veem tudo pra cima, sabe? Com um monte de câmera postas naquele lugar, naquela pessoa, às vezes até querendo modificar a lógica dos espaços, e isso é muito violento, isso precisa ser questionado e ser refletido frequentemente. Eu parto desse lugar de uma escrita mais autoral, né? E aí uma das coisas assim que a gente utilizou nesse trabalho foi essa ideia de barro, né? Essa ideia assim para questionar esse padrão de masculinidade patriarcal que é fortalecido até a atualidade pelo sistema eclesiástico, né? Tem uma pesquisa feita por uma igreja presbiteriana que fala que o maior número de violências do cunho domésticos é por mulheres de uma certa religiosidade, né, do cunho evangélico. Então a gente precisa pensar que barro é esse, que Adão é esse que a gente tá reproduzindo, sabe? Esse aí é o trabalho que também ainda está em processo. Eu ainda estou escrevendo, eu ainda estou lendo algumas coisas, assim, porque às vezes eu realizo o trabalho, mas eu tenho um trabalho posterior de leitura do meu próprio trabalho, onde eu começo a escrever, né? Até eu escrevo alguns artigos. Eu tenho me baseado muito no pensamento da Audre Lorde, né, que é mãe e que também tenta pensar a masculinidade do homem negro a partir desse lugar materno. Tenho utilizado muito o pensamento dela, da Patricia Hill Colley também, que trabalha imagens de controle, e Bell Hooks, que também trabalha muito representações. Então, é necessário a gente ter um processo de investigação, de conexão, né? Eu até
finalizo a oficina com a frase da Marcela Bonfim, que tem um trabalho significativo, né, feito pela Amazônia Negra. E o mais lindo do trabalho da Marcela, assim, do meu ponto de vista, não é a estética das imagens, embora elas sejam muito boas, é o processo de conexão entre o fotógrafo e o fotografado. E aí a Marcela sempre, nas falas dela, ela diz que fotografia é a arte do reconhecimento. Então, eu reitero, né, eu corroboro com essa fala da Marcela, que quando a gente fotografa, a gente está se reconhecendo no outro, a gente tem que fazer essa leitura, né, do meu eu e do eu do outro, né, e fazer essa conexão. Então eu espero de verdade que eu possa ter contribuído para esse processo de conexão, e eu peço assim que vocês trabalhem isso durante a vida toda, porque todos os dias a gente é imerso em milhares de imagens, e às vezes essas imagens elas são naturalizadas. Por isso que eu sempre digo que a descolonização do olhar tem que ser frequente. Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas narrativas, com as imagens de controle que a gente pode reproduzir, e principalmente, né, a gente precisa ter muito cuidado com as pessoas que estão dentro, né, desse processo, né, que a gente possa realmente fazer uma fotografia de afetividade, uma fotografia de conexão. Eu agradeço a todos pelo lugar de fala, né, pelo lugar de escuta que vocês estão executando nesse momento. Muito obrigada.